tarde aos alunos. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um tema de geografia. E desta vez vou trabalhar com vocês a temática do clima no Brasil, em especial os tipos climáticos, né? São 6 grandes tipos climáticos que o Brasil tem e esses que nós vamos trabalhar hoje, né? Para isso, eu trouxe uns slides, como você já sabe que eu trabalho com slide, esse que nós vamos ver a partir de agora. É isso, gente. Como eu gosto de falar de clima, gosto de ver a questão espacial. E aí eu fiz essa anotação aí para vocês, esse slide aí, onde diz o seguinte: devido ao seu grande espaço territorial, um extenso litoral e a posição do globo terrestre, o Brasil apresenta um clima quente e úmido. Essa característica faz com que o clima no Brasil seja bastante variado em seus elementos climáticos. E aí não vamos esquecer de revisar os conceitos de elementos climáticos. Nós já estudamos lá no bimestre passado, aliás, nesse bimestre, não vamos esquecer disso. Qualquer coisa, vocês revisem. Bom, aqui está uma definição que eu tirei de uma plataforma chamada Brasil Escola. Eu vou ler ela para vocês. A maior parte da área do Brasil está localizada na zona intertropical, ou seja, nas zonas de baixa latitude, com climas quente e úmido. Outro fator interessante do clima brasileiro refere-se à amplitude térmica, diferença entre as médias anuais de temperatura máxima e mínima. Conforme se aproxima da linha do Equador, a amplitude térmica é menor. Bom, isso aqui é um mapa mental, ou mapa conceitual, que vocês preferirem achar, dos 6 climas brasileiros, 6 tipos de clima no Brasil, né? Vocês estão vendo aí o equatorial, o tropical, o subtropical, o semiárido, o tropical de altitude e o tropical atlântico. Mas não se preocupe, nós vamos estudar ainda nessa aula o detalhe de cada um. Bom, está aí com o exemplo para vocês, são 6 tipos climáticos, e vamos começar pelo clima equatorial. Esse clima, ele está presente na região amazônica, região da floresta amazônica, onde ele tem uma grande temperatura, e uma intensa umidade atmosférica, certo? Ele é o mais úmido entre todos os climas brasileiros, certo? Recebe esse nome de clima equatorial por estar bem próximo à linha do Equador. A temperatura desse clima é em torno de 27 graus Celsius e o índice de chuva, o índice pluviométrico, aí está escrito pluviométrica, mas o índice pluviométrico está acima de 2.000 milímetros anuais, mas podem chegar até 3.000 milímetros anuais. É o caso da cidade de Belém, de Manaus, alguns pontos dentro da Amazônia brasileira ocorre uma maior umidade. Bom, vamos para o maior de todos os climas no Brasil, o clima tropical. Aqui também eu fiz uma referência a outra plataforma que traz a seguinte expressão para o clima tropical, né? As regiões de clima tropical estão localizadas, o próprio nome sugere, na faixa intertropical, isto é, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. As extensas áreas onde esse clima está presente apresentam paisagens variadas. Além disso, há uma variação significativa da ocorrência de chuva no decorrer do ano. Também é um clima que apresenta uma alta temperatura em torno de 26 graus. Bem próximo, gente, da temperatura do clima equatorial. Lá é 27, aqui é 26. Apresenta uma intensa umidade atmosférica. É o clima que abrange a maior parte do território brasileiro, certo? Só que vamos lembrar que esse clima ele tem uma subdivisão. E é nessa subdivisão que nós vamos ver nos slides a seguir. Vocês viram aí que o clima tropical ele recebe esse nome por estar entre a faixa entre os trópicos, né? Seja entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério
sul. Bom, como eu já tinha antecipado para vocês, está aí a subdivisão do clima tropical. Nós vamos ter o primeiro deles. É o clima tropical de altitude. Esse clima ele é muito presente na região sudeste brasileira. As temperaturas são mais baixas do que nas outras áreas de clima tropical, mas ele tem uma maior amplitude térmica. Só de informação. Nesse clima, as chuvas estão mais concentradas no período de verão. Certo? Aqui vale uma observação, gente, que inverno nem sempre, aliás, inverno não está associado à chuva. Certo? Inverno está associado à temperatura e umidade. Certo? Mais a temperatura. Certo? Esse é o clima tipicamente do Cerrado brasileiro. Muitos chamam até, é o clima que sofre a influência da continentalidade. Bom, nós temos o outro clima, o tropical atlântico. Certo? Esse é o clima do litoral. Ele também é chamado de tropical úmido. Né? É o clima que ele tem uma temperatura, as temperaturas são bem elevadas no verão, pode atingir até 40 graus. No caso, nós temos o exemplo do Rio de Janeiro, Salvador, certo? No período de inverno, a temperatura baixa. Lembrando que eu estou falando só de inverno. O inverno sempre é queda de temperatura e não chuva. Certo? Esse clima, ele sofre uma maior influência da massa de ar do Oceano Atlântico. Por isso que ele é o mais úmido. Também é um clima conhecido como clima tropical úmido. Pois dentro do clima tropical, ele é o que tem o maior índice de umidade. Certo? Bom, como bioma, aqui aparece a Mata Atlântica. É a vegetação, ou a cobertura vegetal natural desse clima. Bom, vamos ter agora o clima do sul do Brasil, chamado clima subtropical. Né? É o único clima que não tem muita interligação com o clima tropical. E ele só sofre influência de uma massa de ar, de duas massas de ar, quer dizer. Os outros sofrem de uma e ele sofre de duas. Bom, ok. Esse é o clima típico do sul do Brasil. Nesse clima, a temperatura média é em torno de 18 graus Celsius. Ele é o de menor temperatura entre todos os climas do Brasil, com verões quentes e invernos frios, e com as 4 estações mais definidas. Isso em comparação aos outros biomas. Apresenta uma elevada amplitude térmica. Bom, uma explicação aqui para o que vencer essa amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Se no clima equatorial tem uma mínima de 25 graus e uma máxima de 27, a amplitude térmica nesse caso é 2 graus. Aqui pode ter uma mínima de 2 graus e a máxima de 22. Então a amplitude já passa a ser de 20 graus. Então ela tem uma amplitude maior. Como vocês estão vendo aí no slide, é o clima que ele sofre a influência de duas massas de ar. A tropical atlântica, durante o verão, e a massa polar atlântica, durante o inverno. Por isso, durante o inverno é frio. É a influência da massa polar atlântica, certo? Nessa estação, no caso da estação de inverno, ocorrem geadas em algumas regiões serranas, certo? E elas estão sujeitas à ocorrência de neve. Porém, essa ocorrência de neve não é um fenômeno regular, ele não é constante. Não vão ao Rio Grande do Sul achando que você vai ver neve o ano inteiro. Não. Alguns dias na estação de inverno aparece, né? Entre os climas brasileiros, é o clima que tem a chuva mais distribuída regularmente durante o ano. Certo? Nos outros, há uma certa concentração em determinado período, um determinado momento do ano. Bom, gente, vamos para o clima mais seco do Brasil, com menor índice de umidade, chamado clima semiárido, certo? Esse é o clima do sertão do Nordeste. Ele não está em todo o Nordeste, porque tem um clima tropical atlântico, que está no litoral, como eu falei para vocês, mas ele está no interior da região Nordeste.
certo? E lá na região no sertão. Depois vocês podem voltar ao vídeo e ver lá no mapa. Ou pensar em outros mapas, vocês vão perceber isso, né? Ele caracteriza-se pela escassez ou distribuição irregular da chuva. Em outras palavras, falta ou chuvas distribuídas de forma irregular, né? Tem um índice de chuva inferior a 800 milímetros. Lembra que lá no clima equatorial, o índice de chuva pode chegar a 3.000 milímetros. É superior a 2.000, chegando até 3.000. Aqui não chega a 1.000. Geralmente varia de 250 a 800 milímetros. As temperaturas médias são em torno de 27 graus. A amplitude térmica é por volta de 5 graus. Aí aqui vamos lembrar que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Se a amplitude térmica é de 5 graus e a máxima, que vocês estão vendo aí, a máxima média é de 27, então 27 menos 5 dá 22. Então, a temperatura mínima, certo? No Nordeste costuma ser de 22 graus Celsius, certo? E aqui nesse clima tem-se o bioma Caatinga, naturalmente associado a esse tipo de clima. O bioma Caatinga é um bioma com uma boa diversidade biológica, mas é uma diversidade biológica adaptada no processo evolutivo, certo? E aí vocês vejam o conceito de evolução dentro das aulas de biologia, dentro da biologia. Bom, eu tenho uma observação para vocês aqui, para terem cuidado com a escala de clima. Quando se fala do Brasil, dizemos que o Brasil tem 6 climas. Mas numa escala global, ela pode ser vista de outra forma. Eu vou ler essa observação que eu fiz para vocês. Que, com exceção do clima tropical, em escala global, os climas do Brasil estão situados entre os trópicos. Portanto, a nível de mundo, o Brasil tem um clima tropical. Lembra que eu falei lá, clima tropical é o clima entre os 2 trópicos, certo? Essa classificação de 6 biomas, ela está dentro da escala brasileira. O que eu chamo a atenção, porque o clima equatorial, ele está bem na margem, bem mesmo próximo à linha do Equador. Mas ele está entre 2 trópicos, apesar dele não alcançar os trópicos. Certo? Não estou com o mapa aqui para vocês, mas vocês podem observar que o clima equatorial ele não chega a nenhum trópico, mas ele está entre um e o outro. Bem, pessoal, como vocês viram aí, apresentei esses slides sobre clima no Brasil. Vocês viram aí os principais tipos climáticos brasileiros. E é isso, gente. Chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Desculpa algum erro, porventura, venha ter ocorrido, certo? E aguardo vocês na próxima. Não deixem de estudar outras fontes. Obrigado. Tchau.